Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes ao Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos um convidado ou uma convidada para falar sobre alguma grande reportagem, seja em livro, podcast ou qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, sou também professor de jornalismo aqui da PUC, e hoje a gente recebe aqui a idealizadora e apresentadora de um podcast que se tornou um exemplo de reportagem, que foi o Praia dos Ossos. Ela é também a criadora e a presidente da produtora de podcasts Rádio Novelo. Branca Viana, muito obrigado, bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Legal, Branca. Olha, podcast Praia dos Ossos, ele trata de um feminicídio ocorrido há mais de 40 anos, mas ele é emblemático em vários aspectos, especialmente por reforçar a chamada legítima defesa da honra, o que só no mês passado foi proibido como tese válida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, o podcast ganhou uma atualidade muito impressionante. O que levou você a tratar desse caso? O que levou a gente a tratar desse caso, a Flora Thompson-DeVoe e a Paula Scarpim, né, que fizeram o podcast comigo, foi quando a gente percebeu que elas não conheciam a história. Elas são muito mais jovens do que eu, e ambas são feministas, ambas são muito, muito bem informadas, e um dia a gente estava comentando sobre histórias de crimes, e eu contei para ela essa história, que é uma história que me marcou muito. Eu tinha 14 anos quando o assassinato da Ângela Diniz aconteceu, eu me lembro muito bem, qualquer pessoa que tenha a minha idade lembra, porque foi um caso muito, muito ruidoso, que ocupou manchete de jornal por muitos anos, e eu comentei com elas essa história, e a história da legítima defesa da honra, o papel do feminismo, na virada, na chegada do segundo julgamento do assassino, e elas nunca tinham ouvido falar da história. E a gente ficou pensando, puxa vida, que coisa, que loucura, as novas gerações não conhecem essa história, que é uma história que foi tão importante para o movimento feminista, que era muito incipiente na época, e a gente já adorava o podcast, a gente já fazia o meu outro podcast, Maria Vai com as Outras, lá na revista Piauí, eu e a Paulinha fazíamos juntas. E a gente queria muito fazer mais podcasts, que a gente sabia que não iam caber na revista Piauí, né? Que a Piauí não tinha nem equipe, nem orçamento, nem interesse em fazer. Então, a gente achou que essa era uma história muito boa para ser desperdiçada, e que a gente, então, precisava criar uma produtora para contar essa história e aí poder contar todas as outras histórias que a gente gosta de contar. Porque o que a gente gosta de fazer é isso, é podcast narrativo. Branca, eu não sei se você conhece o livro Garotas Mortas, da Selva Almada, uma escritora argentina, né? Que ela conta a história de 3 feminicídios e começa falando do impacto que um deles teve nela própria, né? Ou seja, ela, mais do que contar a morte de 3 mulheres, fala como essas mortes marcaram ela como mulher e como a violência contra as mulheres continua presente mesmo nos pequenos gestos cotidianos. Você se lembra o impacto que esse caso teve em você quando você soube, aos 14 anos, você, uma adolescente, né, sabendo ali da morte de uma mulher? Olha, na verdade, o caso da Ângela Diniz teve mais impacto em mim por causa do movimento feminista do que por causa da morte da Ângela em si. Porque como a minha mãe fazia parte desse movimento feminista ainda muito incipiente, ela é uma das feministas veteranas, pioneiras no Brasil, na verdade, o que me causou esse efeito da Selva Almada foi o assassinato da Cláudia Lecim Rodrigues. Não sei se vocês lembram dessa história, uma jovem aqui no Rio de Janeiro, de onde eu sou, que foi assassinada de maneira muito, muito brutal, pouquíssimos meses depois da Ângela. Foi no início de 77, meio de 77, a morte da Cláudia Lecim, e a Ângela foi no Réveillon de 76. Então, foi muito perto um do outro. Então, o assassinato da Ângela me chocou muito, mas, na verdade, eu só fui me interessar mais e saber mais dele quando aconteceu o julgamento do DOCA em 79. O caso da Cláudia Lecim teve esse efeito Selva Almada em mim, porque era uma menina muito mais próxima da minha idade. Eu tinha, na época, 14, 15 anos, e ela tinha, acho que, 19, 18, sabe? Então,
Eu me lembro de ver foto do quarto da Cláudia Lessin na revista, sabe, na manchete, e de ficar muito assustada. Eu nunca mais esqueci, porque era um quarto igual ao meu, sabe? Era um quarto de adolescente, com pôster na parede, foto dos amigos, sabe? Podia ser o meu quarto aquilo. Então, aquilo me chocou demais. Aquilo realmente teve um efeito que mudou alguma coisa para mim, sabe, ali, em termos de violência contra a mulher. Ô, Branca, eu acho que tem uma coisa que é super bacana no podcast, que é um pouco esse lado de você assumir a primeira pessoa na narrativa e de você contar da sua mãe, né, dessa luta feminista. E eu acho que no jornalismo, durante muito tempo, a gente evitou ter, né, esse envolvimento do narrador com as histórias. E isso está sendo questionado hoje, né? O retrato narrado da Carol Pires também tem esse lado de reforçar, né, essa voz que fala. E eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né, de você estar realmente muito presente e contando essas histórias. No primeiro episódio é muito legal quando você fala, putz, ela descobriu que eu assinei um manifesto, que eu não me lembrava disso, né? Então, enfim, eu acho que se colocar dessa maneira é uma nova forma de fazer jornalismo. Queria que você comentasse isso. No caso de podcast, isso é importante, é muito importante para o engajamento do ouvinte, é muito importante a presença do apresentador, da apresentadora. Nem sempre vai ser isso, nem todos os podcasts que eu for apresentar vão ter alguma relação pessoal comigo, óbvio, porque senão vai ficar chatíssimo, a minha biografia não é tão interessante assim. Mas funciona bem quando o apresentador, a apresentadora, no meu caso, ou no caso da Carol Pires, tem alguma relação com a história, tem algum interesse especial, tem uma motivação qualquer, sabe, pessoal, profissional, para estar contando aquela história ali. Porque podcast é um meio muito íntimo. A gente fica dentro do ouvido das pessoas e, mais ainda, a gente acompanha as pessoas nas tarefas de casa, nas tarefas da vida da pessoa, quando a pessoa está, antes da pandemia, no transporte para o trabalho, quando a pessoa está lavando louça, está cozinhando, está fazendo faxina. Então, fica uma coisa muito íntima, quer dizer, você não está só dentro da casa da pessoa, você está no ouvido da pessoa, é só aquela pessoa que está te ouvindo, em geral, e você está acompanhando o dia a dia das pessoas. Então, às vezes, as pessoas lembram da gente, lembram do podcast na hora que vão fazer aquela mesma atividade. A pessoa sai para correr e diz, olha só, eu corri nesse mesmo lugar ouvindo Praia dos Ossos. É uma relação muito íntima, então é importante ter essa ligação da apresentadora com a história, sabe? Ajuda a criar uma ligação com o ouvinte. Você tem como me quantificar isso? Assim, como é que quantas pessoas ouviram? Qual foi a repercussão que o programa teve, né? Porque é uma coisa assim que raramente as reportagens têm hoje, né? Então, vocês conseguiram nesse formato realmente ter um alcance enorme, né? Até agora, são 8 episódios do Praia, né? Então, até agora, já teve mais de 1.600.000 downloads. Isso é o último número que eu tenho. Eu teria que conferir com a Kellen Moraes, que é diretora de estratégia da Rádio Novelo, para ver se ainda está nesse número. Mas era isso, 1,6 milhão de downloads para 8 episódios. É muita coisa, né? Uhum. E como é que foi a repercussão assim entre os envolvidos? Você teve, porque você mexe com uma coisa muito dolorosa, né? E você fala ali com pessoas que, enfim, de alguma maneira foram diretamente impactadas. Como é que foi esse retorno? Olha, graças a Deus foi tudo bem. Algumas pessoas a gente não ouviu nada de negativo. Algumas pessoas que aparecem ali ou que são citadas ali, a gente não ouviu nada. Mas a maioria das pessoas que dão entrevista tiveram uma reação muito positiva. Gostaram de se ouvir, gostaram do que falaram, tiveram reações positivas das suas famílias, dos seus amigos. Isso a gente ficou muito contente, porque uma das nossas maiores preocupações, minha e da Flora, porque a Flora estava comigo em todas as entrevistas, né, era justamente isso. Era porque a gente estava tratando de um assunto muito traumático, independente de onde a pessoa está na história. A pessoa conhecia o assassino, conhecia a vítima, não vem ao caso, de qualquer modo é muito traumático. E muitas vezes pessoas bem mais velhas e muitas vezes pessoas que nunca tinham dado uma entrevista. Então, é uma enorme responsabilidade do jornalista conversar com pessoas que não sabem o impacto que é você falar com a imprensa.
Então, a gente entrevistou gente, tipo o Arthur Chechel, o Ricardo Amaral, pessoas assim, que tudo bem, tranquilo, entendeu? Eu, obviamente, não preciso me preocupar com o Chechel. Ele está cansado de saber o que fazer, o Ricardo Amaral, idem, né? Mas a maioria das pessoas eram pessoas privadas que generosamente resolveram falar com a gente sobre um momento que muitas vezes é o momento mais traumático da vida daquela pessoa, e que não sabem como é você ter a sua voz na mídia. Não sabem que repercussão vai ter. Então, é muito perigoso, a gente tinha que tomar muito cuidado. Então, a gente tomava muito cuidado. Muita gente chorou durante as entrevistas, isso era uma coisa comum. A gente dava espaço para a pessoa chorar, a maioria das vezes a gente não botava, a gente editou fora o choro da pessoa, se era uma coisa realmente muito delicada, a gente editava fora, se a pessoa não se incomodava, a gente deixava. Mas ainda bem que as pessoas não ficaram ofendidas, as pessoas não sentiram que foram citadas fora de contexto. Isso não aconteceu, não teve absolutamente nada disso. E isso era uma preocupação nossa muito grande, porque nem eu nem a Flora somos do tipo de pessoas que entrevista com confronto, sabe? Eu não saberia fazer isso, não é da minha personalidade e da dela, eu acho que menos ainda, sabe? Então não eram entrevistas de confronto, eram entrevistas tranquilas, amistosas, todas elas. Legal. Branca, tem uma questão que também diz respeito à linguagem do podcast, né? Assim como você falou da importância de criar um engajamento, se colocando em primeira pessoa, eu acho que existe um outro elemento que o Praia dos Ossos, para mim, ele é chegar num novo patamar, pelo menos na história do podcast no Brasil, que é o cuidado sonoro, muito impressionante, né? Então, você cria paisagens sonoras, como no primeiro episódio, que a gente ouve o mar e os pássaros na própria Praia dos Ossos, né? Ou seja, algo que, em geral, num estúdio isso seria outros sons, não precisaria ser do lugar em especial, mas eu acho que isso também é muito especial dentro do Praia dos Ossos. Queria que você falasse um pouco dessa preocupação aí de criar essa paisagem sonora, que ela é realmente muito rica dentro do podcast. Eu acho que isso é um elemento super importante, junto com a trilha sonora, que também faz muito isso. Isso é um elemento muito importante para criar esse envolvimento do ouvinte e para a gente conseguir contar a história, faz parte da narrativa, né? Então, os técnicos que trabalharam com a gente no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Búzios, Cabo Frio, são técnicos que fazem captação para cinema. Então, são pessoas que estão muito acostumadas, têm bons equipamentos e tudo, e sabem o que fazer. Então, no caso da primeira cena, por exemplo, que a gente está na Praia dos Ossos, a gente já sai do carro microfonado. Todas as vezes, a gente sempre saía do carro microfonado, em qualquer lugar que a gente fosse. Assim, 95%, 97% das vezes, você vai jogar essa parte fora, você não vai usar para nada. Mas uma vez ou outra, aparece uma pérola ali, que se você não tiver saído microfonado, você perdeu. Então é melhor gravar e jogar fora do que o contrário. Então, por exemplo, esse da Praia dos Ossos, aparece todos os barulhos de praia, todos os ruídos de praia. Quando a gente ouviu da primeira vez, a gente chegou a achar que o nosso mixador tivesse usado o banco de som, porque os sons são tão praia, de cinema, tem gaivota, né, barulho da onda, mas não, aquilo é captado na hora mesmo, porque... E ele respondeu pra gente, ele falou, vocês estão loucas, gente, aquilo é o que vocês gravaram lá, porque a Praia dos Ossos é isso, e isso cria um clima de Praia dos Ossos. A Praia dos Ossos é uma praia linda, pequenininha, idílica, um lugar paradisíaco, de água transparente, tem barquinhos, sabe, de pescador, aqueles barquinhos vermelhos, azuis, sabe? É um lugar paradisíaco onde aconteceu essa tragédia. Então, isso tudo já te ajuda na narrativa, já te joga naquele lugar, já na primeira cena você já está lá, você já está dentro da Praia dos Ossos junto comigo e com a Flora. E o cuidado com o som, tanto no tratamento do som na pós-produção, quanto na captação, faz isso, junto com a trilha, né? Branca, você pode assim dar alguns dados que mostrem a magnitude dessa produção? Assim, eu sei que, se eu bem me lembro, foram mais de 40 pessoas, quantidade de entrevistas, o tempo. Fala um pouquinho para quem não conhece, né, esses dados aí. Eu acho muito interessante, né, para mostrar todo o esforço por trás. Foi muito tempo, foram quase 2 anos no total. A gente começou a pesquisa começou em dezembro de 2018, finalzinho de dezembro de 2018. A gente fez a primeira entrevista em janeiro de 2019. A gente entrevistou durante 2019 inteiro e teve uma ou outra entrevista já mais para o final,
uma, na verdade, com a juíza Catarina, que aparece no episódio 8, essa entrevista foi feita já na pandemia. Todas as outras foram feitas antes da pandemia. Então, a gente deu essa sorte. É um podcast que não poderia ser feito por Zoom, ele não ia ficar igual. Poderia ser feito, mas não ia ficar igual. Então, foram mais de 60 entrevistas, umas 80 e tantas horas. As entrevistas eram longas, em geral. E mais de 40 pessoas envolvidas. Se você incluir as pessoas que fizeram transcrição das entrevistas, dá mais de 40. Mas porque você tem o design gráfico, que também é super importante, você tem a trilha, a montagem, que foi da Laís Lifshitz, maravilhosa, a produtora, Cláudia Nogaroto, é muita, muita gente. Todo o pessoal da Novelo, né? Fora os colaboradores informais, porque à medida que os episódios iam ficando prontos, a gente tinha um grupo de umas 6, 7 pessoas para quem a gente mandava, sabe, que eram as nossas cobaias. A gente mandava para as pessoas darem feedback para a gente. Isso aqui não ficou bom, aqui eu me distraí, isso aqui eu não entendi, não está explicado direito, essa parte eu achei chato, sabe? Queria que você tivesse falado mais sobre aquilo, não gostei da trilha assim. Então, e aí a gente voltava e ia modificando. É muita gente. Quase 2 anos de trabalho e mais de 40 pessoas. Bacana. Legal, eu te falei antes da gente entrar aqui, né, na gravação, que o podcast era uma espécie de afago durante a pandemia, né? E nesses grupos que a gente criou ao longo da pandemia também, eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne toda sexta-feira, e é incrível isso, porque já faz mais de 50 semanas que a gente sempre... Uau. E durante um tempo esse grupo falou bastante sobre o podcast, porque uma das amigas que está nesse podcast é a Rosângela Renault, uma artista de Belo Horizonte, e ela falou muito com os irmãos dela sobre como o podcast também retrata a elite mineira e uma história que é muito local, né? Então, eu acho que tem um dado super bacana, além de, claro, de tratar essa questão do feminicídio e depois isso ganhar um contorno muito grande, mas ele também trouxe esse lado, através dos depoimentos, dessas histórias locais, né? De falar, olha, vejam como era a elite mineira nos anos 70, 80, né, de como, enfim, eu sei que a família, imagino que muita gente que era daquela época tenha conversado sobre isso, ficou comentando, né, assim, que conhecia ela, que não era, então, você teve também um feedback sobre essa particularidade, assim, de cenas, digamos, que eram complementares, acabarem ganhando uma força dentro da história? Sim, muito. Do pessoal de Minas, muito, né? De pessoas mineiras, de modo geral, não só das pessoas que participaram, com quem eu conversei muito durante a publicação, né? Durante as semanas em que o podcast ficou no ar, e depois também, mas também mais tarde, né? Tanto nas redes sociais, quanto gente que às vezes escreve para mim, ou escreve para a Novelo, comentando, olha só, conversei com a minha mãe, ela lembra, ela estudou na mesma escola, ela contou uma história para mim que ela nunca tinha contado antes, ou a minha avó, a gente ouviu muito isso. Realmente retrata essa elite mineira daquela época, dos anos 50. No episódio 3 a gente trata da juventude da Ângela, né, da adolescência dela, e aí a gente está nos anos 50, 60, quando ela casou, e quando ela se separou, e quando ela fez baile de debutante e tal. É um retrato da elite mineira daquela época, mas é também um retrato da elite brasileira daquela época, e não deixa de ser um retrato da elite brasileira, enfim, até hoje. E esse é um tema que é interessante, porque é a minha classe social, entendeu? Então, esse é o meu lugar de fala, o que é que eu posso fazer? Então, eu tanto para a parte carioca quanto para a parte mineira. Eu tenho família em Minas, meus 2 avós são de Minas, o paterno e o materno são de Minas, a família do meu marido também é mineira, e o resto da família é carioca, e eu usei contatos familiares para conseguir falar com as pessoas, sabe? Eu ligava, assim, para a prima da minha mãe, sabe? E dizia assim, pô, você conhece a fulana? Eu vi aqui em Coluna Social dos anos 70 que você ia à festa com a fulana. Me bota em contato com a fulana, diz pra fulana que eu sou legal, que ela pode falar comigo. Então, eu conheço esses códigos, sabe? Os códigos dessas pessoas, os códigos dessa classe social. A vida das mulheres dessa classe social eu conheço muito bem, sabe? De ver minhas tias, minhas avós, tias-avós e tal, contarem como era quando elas eram jovens. E foi muito interessante porque a Paulinha e a Flora não têm essa experiência. Então, foi muito... Essa troca entre a gente foi fundamental para que o podcast ficasse claro, porque tinha coisas que a gente ouvia nas entrevistas que para mim, estava tudo tranquilo, e a Flora e a Paulinha diziam, eu não entendi nada, por que ela está falando isso? O que isso quer dizer? E eu dizia, ué, como assim? E elas diziam, não, mas
Isso não entendi, isso não faz sentido. Aí eu tinha que explicar para elas e a gente via, não, isso vai ter que ficar melhor explicado. Às vezes até durante a entrevista, sabe? A Flora ficava lá no nosso Google Docs me mandando coisas e às vezes ela dizia, não entendi. Aí, e para mim era uma coisa assim, já dada. Ô, Branca, eu vi uma entrevista sua em que você fala, acho que foi para o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, em que você fala que você mexe muito na hora de editar os podcasts, né? Então, às vezes, uma pergunta que foi no começo da entrevista, você desloca para o fim, né? Você está sempre assim, pensando a estrutura do produto, né? No caso aí de um podcast tão grande, né, de 8 episódios, teve alguma mudança assim que você destacaria? Alguma... como é que foi esse processo de edição? Ou tudo seguiu como planejado? Como é que foi? Não tinha um planejado. A gente foi fazendo as entrevistas. Tinha um planejado do que a gente queria contar e das pessoas com quem a gente queria falar. Então, a gente entrevistou todo mundo e, antes de terminar as entrevistas, a gente já começou a tentar montar. A gente sabia que a gente tinha que começar com o crime, justamente porque as pessoas não iam lembrar que tinha sido 40 e tantos anos antes. Então, a gente sabia que esse seria o primeiro episódio, que a gente ia contar essa história. A gente sabia que a gente tinha que falar do julgamento, a gente sabia que a gente tinha que apresentar a Ângela, e a gente sabia que a gente tinha que apresentar o DOCA. Isso era o que a gente tinha... E, obviamente, o movimento feminista, né? E o papel do movimento feminista nisso tudo. Então, isso a gente sabia. Então, esse era um arco geral que a gente tinha desde o início na nossa cabeça, e de fato, foi o arco que ficou no podcast no final. Assim, nossa primeira reunião, eu, Flora e Paulinha, eu tenho até foto, sabe, do nosso quadro branco, sabe, lá na novela, a novela ainda meio sem móveis, e, sabe, a gente com esse arco de que ia aparecer, o tema geral de cada episódio. Agora, a gente tentou montar sem roteirista, a gente tentou nós mesmas montar o podcast, e a gente não conseguiu. A gente montou muitas versões, já com música, com tudo do primeiro episódio, e não ficava legal. Ficava legal no papel, mas não ficava legal em áudio, sabe? A gente ouvia, a gente dizia, isso não tá bom, mas eu não sei por que não tá bom, e eu não sei como consertar. Então, chegou uma hora que a gente falou, não, a gente precisa de roteirista profissional, porque eles é que sabem fazer isso, né? É uma profissão, né? Afinal de contas, né? A pessoa não nasce sabendo fazer isso. Então, aí a gente chamou o pessoal da Segundo Andar, né? O Aurélio Aragão, para fazer o roteiro. E aí eles se juntaram, sabe? Com a Paulinha, com a Flora, principalmente, e depois passava por mim, sabe? Passava por um monte de gente, depois passava por mim para eu ajeitar, tirar coisas, olha, eu nunca diria isso está errado, essa metáfora não tem nada a ver, eu não falo assim. E aí eu ia ajeitando para ficar com a minha cara, porque eu tinha que narrar aquilo, né? Eu dizia, esse é um exemplo que eu nunca daria, esse exemplo não tem nada a ver, essa analogia não existe. E tinha que ficar com a minha cara. E, de fato, funcionou, porque eu vejo, assim, amigos meus, sabe, que me conhecem desde garota, dizendo, nossa, é muito você aquilo é o jeito que você fala, mas não foi escrito por mim, foi escrito por outras pessoas. É isso que é o legal do podcast, é que é um trabalho em equipe, sabe? Se não for um trabalho em equipe muito integrado, não funciona, não dá certo. Legal. Bom, agora para quem está ouvindo e assistindo, eu vou dar um spoiler, então peço para vocês taparem os ouvidos, porque, enfim, se não quiserem saber. Mas no meio do podcast aparece uma entrevista com o Doc Street, que é uma surpresa, assim, enfim, para a gente que é jornalista, né, especialmente, em geral se apresentam antes dessas vozes, né? Eu fiquei muito, tipo, como assim ela conseguiu e ela só conta isso para a gente agora, né? Me senti até meio traído. Então, eu queria que você contasse por que demorou tanto para você, né? O Doc Street, que, aliás, morreu em dezembro. Então, enfim, tem essas coincidências aí também com o podcast, né? Esse tema todo do feminicídio e etc. Mas por que a voz dele demora tanto para surgir? Por que você não adiantou um pouco o depoimento dele? Tem alguns motivos. Um é para causar exatamente essa reação que você teve, né? Um é para provocar exatamente essa surpresa que você teve, claro, né? É um truque narrativo, que funcionou pelo jeito, né? Mas o motivo principal não é esse. O motivo principal é que o caso sempre foi o caso do Doca Street. Sempre foi ele que dominou essa narrativa. Eu não digo nem ele, o advogado dele inventou essa narrativa de que a Ângela era responsável pela própria morte por causa do seu comportamento promíscuo. Ela foi chamada de Vênus lasciva, prostituta da Babilônia, mãe desnaturada, mulher que queria se suicidar e ele foi só o instrumento desse suicídio, uma loucura. E essa narrativa, construída pelos advogados do DOCA e por ele, em todas as entrevistas que ele deu ao longo da vida dele toda,
era a história, a única história, era a história única da Ângela Diniz, era essa, ninguém sabia de nenhuma outra. Então, a gente não queria começar o podcast contando essa história, porque não é a história dela, né? Então, a gente queria contar ela, a gente queria que ela, sabe, fosse à frente de cena, logo de cara. Então, por isso que a gente contou toda a história dela. A gente tem 2, 3 episódios que são só sobre ela, só sobre a vida dela. Ela adolescente, depois ela adulta ainda em Belo Horizonte, e depois ela adulta no Rio de Janeiro. Então tem 3 episódios só dedicados a ela, para a gente poder contar a história dela, que a gente achava que era uma história que estava escondida. Legal. Bom, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Uma pergunta rapidíssima, Branca, para a gente encerrar. O que vem agora pela Rádio Novelo? Qual é o próximo projeto? Temos 1 minutinho, 1 minuto e meio para você adiantar para a gente. Ainda bem que é 1 minuto e meio, porque eu não posso adiantar nada. Então é bom, eu posso enrolar aqui durante 1 minuto e meio, mas é porque a gente tem alguns projetos muito bacanas que estão em gestação na Rádio Novelo. Um deles é liderado por mim, pela Flora e pela Paulinha, mesma patota do Praia dos Ossos, e outros que são muito bacanas, que são produzidos pela Novelo, mas são outros grupos, são liderados por outras pessoas, que nem a gente fez o Retrato Narrado com a Carol Pires, com quem vocês também vão conversar aqui, né, que também é produzido pela Novelo, para o Spotify, mas é da Carol, liderado pela Carol. A gente tem projetos desse tipo, sabe, que são liderados por outras pessoas, e que, assim, eu espero que sejam também sucesso, que as pessoas gostem. São sempre assuntos difíceis, né? A gente só trata de assunto difícil na novela. A gente até às vezes precisa de uma folguinha, temas mais fáceis, fazer um podcast, sei lá, de gastronomia, uma coisa assim, que é o que a gente usa para se distrair das coisas difíceis que a gente trata. Mas, enfim, essa é a especialidade, então. Boa sorte. Obrigada. Não, muito legal, Branca. Eu acho que o Praia dos Ossos ele também veio no momento onde essa questão do feminismo e das lutas femininas e do Me Too, ele ganhou força com isso também. Então, fiquei até pensando, né, 2 homens entrevistando uma mulher que fez esse programa, se a gente não deveria ter falado sobre isso um pouco durante o nosso programa, mas quem sabe a gente volta para falar sobre isso, né, Diogo? Foi muito legal, super obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite.